Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos para mais um momento terapêutico, terapeuteando sobre rejeição. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco quando o não vira um portal de crescimento. É maravilhoso esse conhecimento que eu encontrei durante meus estudos e eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse conhecimento tá no e-book, tá? Esse tema, quando não vira um portal do crescimento, tá no meu e-book lá e eu explico para vocês bem detalhadamente como que o não ele pode ser esse portal e quando a gente se recusa a passar por esse portal, porque a gente pensa que os nãos a gente pode pensar que os dons é algo que não está acontecendo, porque é algo que a gente queria muito. A gente pode pensar às vezes que o não é eu não mereço, às vezes a pessoa não se sente merecida, às vezes a pessoa quer porque quer, mesmo sentindo que aquilo não é para ela. O não às vezes vem quando você também já tem uma decisão interna tomada e você não tem coragem de externalizar essa decisão. Você vai ali empurrando com a barriga, colocando desculpas nas situações, desculpas em ocasiões, desculpas no que tem que ser feito. E aí, com essa forma de procrastinar ou de adiar uma decisão, também o não acontece, mesmo que você não queira. Mesmo que a gente faça de tudo para evitar o não, evitar conversas difíceis, evitar momentos onde ocorra situação em que aquele não vai chegar, mesmo assim ele vai chegar, tá? E aí é como que a gente lida com esse não, porque ele não é um não para destruir, para te derrubar, para te fazer mal. É um não que vem para a vida, uma rejeição, um não, algo que é contrário àquilo que a gente idealizava, você idealizava, para te redirecionar. Porque às vezes a gente tá numa batida da vida, sabe? Tipo assim, numa rotina, numa batida tão grande que a gente não percebe, às vezes, que a gente tá caminhando por um determinado momento, vivendo determinadas situações que não vai agregar nada pra gente ali. Então, graças ao universo, à fonte criadora, a Deus, como você queira chamar, existem momentos em que você é redirecionado. Né? Então, isso é um privilégio para essas pessoas, né, que recebem esse portal como redirecionamento, a rejeição em muitas situações. Porque às vezes não é para você estar naquele caminho, não é para você estar naqueles locais, não é para você estar naquele emprego, não é para você estar naquele relacionamento. Não é pra você estar com aquela amizade, não é pra você estar naquele rolê, com aquele ambiente, com aquela turma, naquela situação. E aí acontece coisas que vai te tirar daquele caminho. Rejeição, por exemplo, é uma delas. O não, o esquecimento de que a gente não foi convidado para ir para tal lugar, a gente fica meio puto, ai, nossa, esqueceram de me chamar, nossa, nem lembrou que eu existo, nossa, fiquei esperando aqui uma resposta e ninguém falou nada. Então esse não, às vezes, ele vem dessas diversas formas. Bom dia, bem-vinda. Então hoje eu tô falando quando o não ele vira um portal de crescimento. Aí só recapitulando, quando a gente está vivendo situações com pessoas, e aí a gente recebe, acontece do nada, um não, uma rejeição, alguma coisa, para você não estar naquele local, para você não continuar aquele movimento. E aí às vezes a gente entende que, nossa, tô passando por isso e fica contrariado, fica triste. É um momento de grande reflexão quando a gente recebe esses nãos da vida, esses portais de crescimento, de expansão de consciência, tá bom? Só para recapitular aqui, por isso que eu repeti aqui. E o que acontece? Bom, voltando aqui a falar um pouco mais do e-book, pessoal, eu passei por muito tempo por esses nãos e eu fiquei muito tempo da vida
reagindo, somente reagindo com impulsividade. Porque era tanto não que a vida dava, que eu reagia com impulsividade, com agressividade. Qualquer expectativa que eu tinha, eu queria porque queria que aquilo acontecesse e não acontecia como eu queria, então era muita revolta. Então eu vivia planejando coisas pra mim e nada do que eu planejei naquela época dava certo. Mas eu, em vez de refletir por que isso não tá dando certo? Por que tal coisa que eu quero não tá dando certo? Por que tal pessoa fechou a porta? Por que tal pessoa virou as costas? Por que eu também me afastei de algumas pessoas que eu nem eu entendia o porquê? Então era assim, era os nãos que a vida estava trazendo que eu precisava de refletir, pensar, observar aquilo. A gente tem um tempo na vida, né? O tempo, ele é muito sagrado pra gente. E às vezes a gente desperdiça esse tempo que a gente tem com coisas supérfluas, com situações que não vão agregar nada pra gente. E o tempo passa e quando a gente olha assim pra trás, fala, caramba, o que é que eu fiz com o meu tempo? Né? O que é que eu fiz? O que é que você tá fazendo do seu tempo? O tempo, ele é exatamente um dia após o outro, um não após o outro, um sim após o outro, uma decisão após a outra. É um momento que você tem para refletir se você quer continuar aquilo. O momento, o tempo, é sempre para você refletir. Eu quero continuar dando esse passo que eu tô dando, isso me acrescenta algo, isso melhora quem eu sou, isso que está acontecendo comigo me revitaliza, ou esses passos que eu continuo dando nessa direção traz o melhor de mim ou o pior de mim. Cada passo que eu dou, eu me transformo em algo melhor ou eu pioro. Eu tiro as máscaras, as camadas de cebolas das quais eu me coloquei no sentido de não ser quem eu sou, ou esses passos me levam a tirar essas camadas de cebola, a viver realmente a minha personalidade em essência. Então a gente sempre tem que observar isso, porque nossa jornada aqui na Terra já é realmente essa, é pra gente viver o nosso melhor, né? E pra gente não deixar de ser quem a gente é, independente das circunstâncias. A sua essência tem que estar lá. Ah, eu sou professora, sou mãe, sou advogada e sou babá, sei lá eu. Vai exercendo as suas funções em todos os seus papéis, mas ainda assim a sua essência está lá, você está lá, né? Então, pessoal, aí eu fui passando por esses processos. A gente pensa na vida, às vezes, que tudo acontece exclusivamente com a gente, né? Tipo assim, uma coisa aqui que eu escrevi também no e-book. Ai, Deus me abandonou. As coisas acontecem só comigo, essas coisas ruins. Olha, como que pode, gente? Isso é uma crença que Deus abandonou. Deus não tem como abandonar ninguém. É uma crença que é impregnada, às vezes, na mente da pessoa. Por uma associação, que a psicanálise explica isso. Eu posso, se alguém quiser falar sobre isso um pouco, dessa associação que a gente tem com Deus, por que isso acontece, mas Deus me abandonou. Uma crença. Outra crença que vinha muito era Deus está me castigando. Gente, Deus está me castigando. Por quê? Porque eu estava... Pessoas que não conseguem lidar com o não e não entendem que o não e a rejeição é um portal de crescimento, fica na birra, sabe? Tipo, naquele orgulho mal usado. Em vez de aproveitar aquele momento, nossa, aconteceu isso, não saiu do jeito que eu queria, deixa eu olhar aqui. Não, a pessoa às vezes fica na birra, às vezes a pessoa fica ali, matuto, na birra, de agora que eu não vou fazer mesmo. Não saiu do jeito que eu queria, sabe? Tem gente que é assim. Tá perdendo uma grande oportunidade com esse orgulho. Com esse orgulho, você tá perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Então, é aproveitar as oportunidades. Então eu ficava ali, né? Sem perceber, sem saber nomear aquilo. Então eu ficava com essas crenças. Deus tá me castigando. Deus me abandonou. Ai, gente, era um sofrimento, sabe?
E aí o que acontece? Conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que isso são crenças, né? Que são coisas que a gente vai aprendendo primeiro com o coletivo, né? Todo mundo junto ali, um vai passando a crença um pro outro, comportamentos, hábitos, falas. A gente é um composto de tudo que a gente vai se preenchendo desse meio que a gente vive, e o que mais a gente escuta é o que vai querendo ali gerenciar a nossa vida. Porque a gente é como robozinhos, a gente aprende e depois a gente repete. Então, por isso que a gente precisa fazer terapia, para a gente poder tirar essas coisas que não é nossa e viver apenas com o que faz sentido pra gente e que seja coerente com a nossa realidade e com o nosso objetivo de vida. Descobrir quais são os nossos valores, os nossos objetivos, o que faz sentido pra gente, descobrir qual é a nossa verdade, qual é a nossa mentira. E a gente integrar isso e viver em essência. Eu sou íntegra a minha história, sabe? Então, sempre os nãos e a rejeição vai te trazer isso. E aí a sabedoria que a gente precisa ter, o discernimento, a sabedoria, para resolver essas questões emocionais internas, esses nãos e essas rejeições do passado que não foram elaborados, eles vão reverberando na vida, no presente. Então, se eu não paro para olhar, para falar, para observar internamente como que esses acontecidos da vida do passado, como que eu me sinto para decidir, para seguir, se eu não paro para elaborar isso, cada passo que eu vou viver na vida, é como se eu andasse fisicamente, mas emocionalmente existe algo que precisa ser visto e que não ultrapassa até um certo ponto. Entende? Então, pessoal, o não também, quando você recebe os nãos, como eu falei, se você fica, ai, não aconteceu do jeito que eu queria, ai, fulano isso, ai, a rejeição, ai, eu tô me sentindo assim. Às vezes, se você fica muito parado nesse degrau emocional, você não consegue, por exemplo, perceber que você está deixando de viver a sua vida e esperando que outras pessoas deixem de viver a vida delas por conta de você. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo que eu coloquei até no meu e-book. Por exemplo, pessoas que ficam esperando atitudes do outro, esperando uma resposta do outro, esperando uma aprovação do outro, sabe? Tem gente que fica nesse degrau aí, esperando ser visto, esperando ser acolhido, esperando ser validado, esperando. Enquanto você está esperando que aquele momento de rejeição, aquele momento de não, aquele momento de não ser visto, aquele momento de não ser validado pelo outro, aquele momento da razão daquilo que você vive não veio, da validação, em vez de você ficar esperando isso que o outro traga, se você ficar parado nesse degrau, esperando, não vem. As pessoas, elas estão ocupadas com a vida delas. As pessoas, elas estão vivendo a vida delas. As pessoas estão realmente se desenvolvendo. Então chega a ser até um pouco de egoísmo você ficar parado esperando que as pessoas olhem pra você e validem e deem pra você o que você quer, sabe? Então quem tá perdendo de se desenvolver é você mesmo. Se você ficar com birra, sabe? Empacado ali com birra. Ai, porque eu quero isso. Porque fulano fez isso comigo. Aí você fica naquele mimimizinho ali falando. Não, porque quando eu queria fazer isso, você não deixou. Ai, porque quando eu fiz tal coisa, você disse não. Ai, porque naquele dia você esqueceu de me convidar. Ai, porque, olha, eu tô aqui, ó, desse jeito. Por exemplo, esperando não sei o quê. E você foi e esqueceu. Sabe? Então, se você fica nesse lugar, você vai ficar como um telespectador da vida das pessoas, né? E você perde a sua autenticidade no sentido de praticamente virar uma planta mesmo. Esperando o quê? Esperando o quê? De quem? Sabe? Então, esse momento desse portal
que é esse não, que é essa rejeição, esse momento que a pessoa passa, em que ela precisa realmente não se abandonar, não ficar esperando que venha de fora o milagre, que alguém venha, o Salvador. Ai, agora sim que essa pessoa chegou na minha vida, agora eu vou viver. Isso não é verdade, isso é uma ilusão da cabeça das pessoas, sabe? Ai, agora que fulano chegou na minha vida, eu tenho vida, eu vou viver, eu sou alguém, o meu melhor aparece. Tem gente que é assim, né? Só vive o seu melhor quando está em alguma condição. E quando não tem aquela condição, cadê o seu melhor? Cadê você? Você deixa de ser quem é, você perde sua identidade? Entende? Sobre o emprego, tem gente que acha que só tem dignidade se está trabalhando para alguém de carteira assinada, CLT em algum lugar. Ai, agora eu era assim também. Quando eu estava trabalhando na área de TI, eu era a pessoa que eu tinha dignidade. Quando eu saía da área de TI, eu não sou nada, porque eu estou trabalhando como manicure. Entende? Eu tinha vergonha de trabalhar como manicure, porque eu dizia que a vida me deu um não, o trabalho me rejeitou, e agora, como rejeitada, sem valor, eu tava trabalhando como manicure, então eu falava assim, olha o que a vida fez comigo, nossa, todo mundo tá vivendo e eu não tenho dinheiro, entende? Quando você não observa esse momento que a vida te traz, a vida está te trazendo, é um passo para trás. Um passo para trás não quer dizer que você morreu, que você é o pior, que você é como é que fala? Tem uma fala que é que você não presta, que você não vale nada. Um passo para trás, alguém te deixou, não quer dizer que você tem que se destruir, que você é um lixo. Isso não é verdade. É um momento de observação. Eu atendi uma pessoa na terapia que ele tava... É como se fosse uma doença. Ele falou isso na terapia. Cara, o que eu vivi foi como se fosse uma doença. Porque eu tava num relacionamento em que pra mim, ali era meu porto seguro, era tudo. E quando a mulher foi embora, ele regrediu de um jeito tão grande que ele achava que era a destruição da vida dele. Só foi uma rejeição, só foi um não que a vida te deu. Volta para trás. Esse voltar para trás não é para te acabar com a sua raça, não. Volta, observa, faz esse movimento, fica um pouquinho com você, não foge. Sente a emoção, vive. Se observa nesse momento de angústia. Se sustenta nesse momento de sofrimento interno que você está se colocando. Entende? Então, ele conseguiu passar por esse processo, né? Ele estava fazendo terapia comigo, ele conseguiu observar. Então, ali, todos os dias... E a cabecinha da pessoa fica parecendo um loop, sabe? Fica repetindo. Todos os dias, ele me contava... Toda a sessão, ele me contava a mesma história. Eu não consigo entender por conta disso. Eu fiz tudo certinho. Aí, volta. Eu não consigo entender por conta disso. Eu fiz tudo certinho. A mesma coisa... Os nãos que a vida dá. Eu não consigo entender porque eu tive aquela amizade maravilhosa, eu fui verdadeira, não sei o que, e a pessoa fez isso comigo, eu não esperava. Aí a pessoa fica rodando no loop. Eu não consigo entender porque eu fiquei casada durante tantos anos com o fulano, depois de 30 anos eu descobri tal coisa, assim, eu tô não sei o que. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então a vida é sobre isso, a rejeição e o não. Quando você não consegue observar esse não como um grande momento de crescimento, você fica no loop um tempo. Mas se você tiver um suporte legal, você consegue elaborar bem, entender que é você naquele momento, tá? O terapeuta, um amigo, tá ali para te apoiar, você resolver aquilo internamente, no seu interior. E porque ninguém vai ter a pílula mágica para você ter essa conversa interna consigo mesmo, né? Então, outra coisa também que eu lembrei agora. Eu atendi um rapaz na terapia e ele estava muito alegre porque ele já estava quase chegando para a idade, uns 50 anos, e a mãe dele ia morar com ele durante o tempo, e ele estava muito feliz que ele ia ter essa chance de voltar a estar mais tempo com a mãe. Só que aí a mãe veio, ficou um tempo com ele e ele estava muito feliz. O que significa isso? As minhas expectativas, o meu prazer, o meu desejo está sendo correspondido. Nossa, tô feliz, uhul e tudo mais. Só que aí o outro irmão veio e levou a mãe embora. Cara, esse homem ficou muito bravo,
E na terapia ele falava que ele estava revoltado, que ele não aceitava, sabe? Ficou empacado naquilo. Eu não aceito, eu não entendo por que meu irmão levou minha mãe. Porque ele fez isso comigo porque na época eu era criança, minha mãe gostava mais de mim. Porque ele tá se vingando de mim, porque não sei o quê. Eu não entendo. Entende? A gente fica, é automático, gente, no loop. É automático demais. Então, assim, cada não é um portal pro crescimento. Cada pessoa que vai embora é um momento de você tratar aspectos do apego, tá? Do apego. A gente não nasceu apegado com ninguém, né? A gente nasceu para trocar experiência, independente de qual é a experiência que a gente está vivendo. Por isso que a gente precisa aproveitar o momento presente, que aquela experiência vai passar, aquele momento vai acabar. Então, o que eu vou levar? O que eu vivi com a pessoa. Por que eu vou ficar apegado? O apego que gera sofrimento. Então, muitas pessoas estão deixando de viver as suas vidas porque estão apegadas, achando que aquela pessoa é o apoio da vida. Ai, você é meu apoio. Usa o outro como apoio, como degrau, né? Como algo fixo ali. Aqui, ó. Tô segura com você aqui, ó, com uma pilastra. Se você sair daqui, eu não sou nada. Entende? E a vida não é sobre não ser nada. É sobre você se desenvolver, ser quem você é, independente se tá com aquela pessoa ou não. Eu li um livro do Osho, bem legal, que fala sobre a essência do amor. Nossa, que livro lindo! E ele traz uma ilustração onde fala sobre a música. Então, por exemplo, a gente escuta uma música, a gente não sabe o trabalho que teve ali para fazer, o tempo de estudos que os músicos tiveram, as pessoas que vão equalizar o som, né, equipamento de som e tudo mais. E a gente não sabe o que rolou ali, né? A gente não sabe as crenças de cada um que estão ali, as personalidades, seus amores, seus horrores, a gente não sabe. Mas a gente sabe que aquelas pessoas se uniram num propósito de fazer uma melodia. E quando essa melodia ela acontece, quando eles entram em harmonia, sai algo tão maravilhoso que a gente dança, que a gente se diverte, que a gente vive aquela experiência todo mundo junto, seja em música ao vivo, em algo que ficou gravado e fica aí na vida, né? Como a gente tem várias músicas que tem tantos anos que estão aí, quando a gente escuta, aquela, nossa, que nostalgia gostosa, né? Então, assim, é isso que a essência do amor é. Ela vem pra você, aquele momento onde você vai vivenciar algo, vai gerar algo, vai te nutrir com aquilo, porque às vezes, muitas vezes quando a gente está fazendo algo que é grandioso, que é a essência do amor, independente, tá, pessoal? Se é música, se tá trabalhando como médico, se tá trabalhando como terapeuta, tá trabalhando em qualquer função na vida. Então, quando você junta, se harmoniza com aquilo, entrega, faz, aquilo vai gerar algo que vai trazer uma harmonia, vai trazer energeticamente algo que vai trazer experiência. E depois, o que a gente faz? Acabou a música, acabamos de gravar, acabou o show, acabou não sei o quê, vamos embora. Então a gente vai embora e a gente leva a experiência, aquela experiência que nutre. Então uma pessoa que trabalha muito tempo, se ela trabalha em algo, ela está gerando algo que nutre ela. Independente, por exemplo, tem umas partes do trabalho que a gente não gosta, mas tem parte que a gente gosta. Então a vida é esse equilíbrio. Mas independente disso, o que está ali? Tá algo que nutre, né? Então, os nãos e as rejeições é sobre isso. Não é porque você foi abandonado por Deus, não é porque Deus está te castigando, não é porque aquele homem não gostava de você e foi embora. Não é isso, não é isso. É sobre você se desenvolver a partir dos nãos que acontecem. É você se desenvolver, olhar para você, né? Olhar para você. Olha, isso aconteceu. Onde que isso pega no meu corpo? Onde que eu sinto isso? Como que eu posso fazer por mim agora para que eu continue em pé, apesar de ter passado por essa questão? Como que eu posso me virar? Entende? Então é sobre isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
Eu vou deixar aqui para vocês um voucher de atendimento terapêutico, tá? Se vocês comprarem o e-book hoje, esse período em que eu tô fazendo essas lives, tá? Ó, Isabela, comprei o e-book, li. Eu tive um insight assim, tal, fez sentido pra mim tal coisa, eu gostaria de falar sobre isso. Eu te dou um voucher terapêutico para você conhecer um pouco do meu trabalho como terapeuta e psicanalista, tá bom, pessoal? Né? Então, é sobre isso, ok? Espero que vocês estejam bem, fiquem todos bem. Essa live vai lá para o meu canal no YouTube, @IsabelaDuarte1. E espero que vocês aproveitem bastante, que esse material é muito rico e muito bom. Um beijo para vocês. A gente tem que compartilhar na vida as coisas que fazem bem, né? Então, esse aprendizado, essa experiência me trouxe muita expansão, a melhor forma de viver a vida, as minhas relações. E realmente a rejeição é um portal de crescimento e de aprendizado muito maravilhoso. É só a gente observar de um outro ângulo que a gente observe a magia acontecer. Um beijo a todos.